A palavra ao Dr. Friedman Anderson Endpapp, que discorrerá sobre o tema Epistemologia e Atuação Jurídica. Fique à vontade. Realmente, assim, quando a gente vem para um evento dessa natureza, a sensação da formalidade, pessoas todas aprumadas conforme as regras do cerimonial, dá a impressão a quem assiste que não há emoções envolvidas. Mas há emoções muito fortes, sim. E nesse plenário participei de alguns debates que me ajudaram muito a desenvolver raciocínio sobre temas de política, temas de filosofia e temas jurídicos. E a construção da história intelectual de uma pessoa e rever ambientes nos quais essa história foi construída e pessoas que participaram dessa construção é algo que emociona bastante. E é uma alegria que sinto com a oportunidade de voltar a Jacarezinho e voltar à Faculdade de Direito, onde lecionei, que eu tenho memória, em 93. Aí começa a fazer algum tempo, assim, para quem é jovem, pensa em 93 como se fosse uma história que não existisse. Pensa que 1893 e 1993 é praticamente a mesma coisa. É que para nós não. Em 1893 a gente não estava lá, mas em 93 estávamos e estudávamos história e fazíamos o que para vocês é história. E com isso, professora Leimer, assim, eu quero agradecer, dizendo da minha emoção de estar presente aqui, agradecer o convite, agradecer a gentileza da faculdade, a gentileza da universidade, as autoridades que se fazem presentes, que muito me honram com a presença. E o sentido disso é demonstrar o intenso apoio ao ensino público, gratuito, no nível superior no Paraná, que é uma necessidade extremamente importante. Um país se faz pela educação, e o ensino superior não tem nenhum sentido de pessoas melhores ou melhores que as outras, não é nenhum sentido pessoal. O ensino superior é quando um Estado, um país investe na formação de pessoas capazes de tornarem esse país muito melhor para todos os que vivem nele. Aqueles que estudam não têm uma vantagem, têm um dever. E no ensino superior público e gratuito esse dever é muito mais fácil, porque quem propicia as condições para que nós tenhamos estudado em escola pública, como eu estudei, assim como vocês, a pessoa que nos propiciou as condições é aquele que não está aqui hoje. E é em honra, em homenagem a essas pessoas que trabalharam, geraram riqueza, e uma parcela dessa riqueza foi subtraída na forma de tributos, e esses tributos financiaram a possibilidade de estarmos aqui hoje, em homenagem a elas, que nós temos o dever de fazer ciência, efetivamente, de um modo que contribua para a riqueza de toda a nação. Então, com as observações preliminares, eu queria dizer que, para começar, quem vai juntar os tais caquinhos do velho mundo? Quebrou, não tem mais jeito. Religião, estados e preconceitos. Para os três que cantaram, sabem a que eu estou me referindo. E seria muito bom depois se lembrassem dessa música para terminar a nossa noite aqui hoje. Já começaram com uma música da Marina Lima, podiam terminar com outra, do Antônio Cícero. Quem vai juntar os tais caquinhos? De tudo que se quebra ao longo do tempo. Vejam o seguinte: ao ser saudado, uma alusão ao desenvolvimento do conhecimento. As pessoas incendiavam o bosque para comer um javali assado. Isso é fato, isso acontecia aqui. Isso acontecia em São Paulo de Piratininga, em 1776. Há relatos disso acontecer em São Paulo de Piratininga, que hoje é a cidade de São Paulo. Incêndios em bosques completos, incendiar toda a floresta para poder caçar 1, 2 animais cozidos já nessas alturas.
Até que alguém disse, opa, vamos caçar um animal e assar aquele animal. São as técnicas de sobrevivência. Para sobreviver, nós humanos desenvolvemos conhecimento e tecnologia de modo extremamente visível. Houve intenso progresso científico e tecnológico. A humanidade ficou sem nenhuma novidade, ficou dormitando no tédio por milhões de anos. Quando desenvolveu a agricultura, quando desenvolveu a escrita, e há 250 anos, quando substituiu força de animais e força humana por força das máquinas, o desenvolvimento das técnicas e do conhecimento para a sobrevivência explodiu. E nós somos testemunhas hoje disso. E a convivência, o conhecimento e a tecnologia de convivência. Quanto foi que melhorou nesse tempo? O mundo deixou de produzir caquinhos na convivência. Os espelhos, as vidraças deixaram de ser quebrados na convivência das pessoas. Porque existem regras morais, regras de cortesia e regras jurídicas. Há muito tempo, as pessoas aprenderam a conviver? Ou a convivência continua sendo tão difícil quanto sempre foi? Percebam, é muito mais fácil viver hoje, sobreviver, do que era no passado. A ciência, representada pelo conhecimento acumulado, é visivelmente mais poderosa do que era no passado. E a tecnologia, que é a habilidade de transformar conhecimento em objetos e serviços úteis, é visivelmente melhor do que no passado e no passado próximo. E a ciência e a tecnologia da convivência é melhor, é mais capaz de produzir resultados do que no passado remoto ou próximo? Vamos começar pelo seguinte: no paraíso não há bacharéis em direito. Todos os bacharéis em direito, de professores a juízes, a delegados, advogados, todos os bacharéis em direito devem estar no inferno. Por um motivo muito simples: onde não há desentendimento, nós não temos emprego. E o pressuposto é de que no paraíso todos se entendem angelicalmente. E, portanto, nós não temos nada o que fazer lá. E à carta de emprego, vamos ao nosso destino, que é o inferno. Mas, a rigor, o inferno é aqui. A rigor, onde existem as dificuldades de convivência, é aqui. E é onde nós somos extremamente necessários para colar os tais caquinhos do velho mundo, que se desmancha. E sempre as pessoas dizem, quebrou, não tem mais jeito. Nós é que fazemos a solda desses caquinhos do velho mundo. Mas a nossa capacidade, percebam bem, os engenheiros colocaram humanos na Lua faz muito tempo. Quão melhores nós somos como bacharéis em direito do que um bacharel de direito em Roma há 2.500 anos? Que diferença nós conseguimos produzir na convivência das pessoas? Que melhora na convivência das pessoas houve nesse período? Nenhuma. Porque nós lidamos com um objeto muito mais difícil do que os engenheiros, do que os médicos, do que os veterinários, do que os biólogos. O objeto com o qual nós lidamos, a convivência, o sentido do nosso trabalho é muito mais difícil, porque a convivência envolve algo sobre o qual nós não temos
nenhum tipo de poder, sobre o qual o conhecimento e a tecnologia não têm capacidade, que é a natureza humana. E a grande pergunta da filosofia, e essa pergunta foi bem posta por Kant, e para quem quiser procurar essa pergunta e localizar as dúvidas na resposta, as hesitações na resposta, ela está no livro do Bobbio, A Era dos Direitos, na 9ª edição, está na página 48, inclusive, indicando já onde procurem e vão poder acompanhar isso, porque ler Kant diretamente, não estou falando no original, mas ler diretamente o Kant é muito difícil. Ler alguns autores que abrem as portas para o Kant, isso torna muito fácil a leitura. A pergunta kantiana é se existe progresso moral. Ou seja, se as pessoas hoje são moralmente melhores do que as pessoas de ontem, de anteontem. Kant, um otimista, dizia que sim, embora numa resposta com muita hesitação. Não é preciso ser pessimista, basta ser cético, que é a postura científica, para uma resposta negativa, fazendo essa simples comparação entre a capacidade de sobreviver e a capacidade de conviver, que é onde nós entramos. Os calouros chegam para o curso de Direito, imaginam, quando disseram em casa que iam fazer o vestibular para o curso de Direito, já se imaginaram capazes de mudar o mundo. Vou fazer o curso de Direito e as coisas vão acontecer e fazer, no dia que eu terminar meu trabalho de conclusão do curso, aquilo será assim a pedra filosofal da paz no planeta. Sinto muito lhes dizer, não será. Porque cada um de nós é humano. Homo sum, nihil humani alienum puto. A nossa condição humana não nos faz reputar, não nos faz nada estranho daquilo que é humano. Tudo que é humano nos é próximo. E nós não temos, nós operadores jurídicos, nós bacharéis em direito, conhecimento acumulado ao longo da história humana e habilidade acumulada ao longo da história humana suficiente a produzir grandes resultados para a convivência. Existem limitações na nossa atuação. Os engenheiros trabalham com a perfeição. Nós, bacharéis em direito, trabalhamos com a imperfeição da nossa atividade. Em nenhum momento conseguiremos atingir um resultado e poderemos dizer tranquilamente, essa decisão judicial é perfeita. Esta opinião jurídica é perfeita. Essa decisão judicial, esse parecer do Ministério Público, esse parecer de um advogado, aquela petição inicial, são o possível dentro das limitações que nós temos para atuar nos atritos da convivência. Mas isso pode parecer que nós não lidamos com uma ciência, que o objeto com o qual lidamos não é ciência. Será que o objeto jurídico é um objeto apto ao conhecimento científico? Nós nunca conseguiremos fazer ciência como os biólogos, como os matemáticos. Nunca a ciência social, e particularmente a ciência jurídica, será ciência da mesma maneira que as ciências da natureza. O objeto do nosso conhecimento, e aqui não falo como operador jurídico, atuando na seara da convivência. Nós, enquanto esforçados ou tendentes a nos tornarmos cientistas, estudando um determinado objeto, que é o objeto jurídico. Para os calouros, um parêntese.
Nós temos átomos. Não são só os físicos que estudam os átomos. Em teoria geral do direito, há o átomo, que é a norma. Desfeita a norma, a fissão da norma, produz objetos, produz micropartículas que são curiosas. São verbos, são predicados, são sujeitos, mas não tem relevância jurídica. O nosso menor objeto, o nosso átomo, é a norma. Nós estudamos esse nosso objeto e tentamos uma abordagem científica. Mas é preciso ter essa clareza de colocar os objetos de conhecimento para localizar o nosso. Um biólogo, e ponho aqui nesse campo, quando eu chamo biólogo, um cientista, um biólogo, todas as ciências que têm por base a biologia, todas elas. Que estuda o que é vivo, tudo, todas elas. Estuda um objeto que ele não criou. Não é o biólogo que cria o tubarão, cria o besouro, cria a rã. Esse objeto existe e está na natureza, independentemente do observador. E é um objeto que tem existência material, no sentido físico, é um objeto apreensível pelos sentidos. O matemático. E ponho o matemático como o cientista fundante de todo o conhecimento que deriva da matemática. O matemático lida com um objeto que ele não cria. O matemático, similarmente ao biólogo, descobre objetos. O matemático não cria as grandezas matemáticas. O matemático não cria os ângulos, não cria os formatos, não cria os sentidos dos números. Isso o matemático não cria. O matemático descobre. E é uma coisa curiosa falar disso em faculdade de Direito, porque se entendêssemos bem o objeto dos matemáticos, não estaríamos aqui. Seríamos engenheiro. Um ponto em comum entre todos nós é uma certa dificuldade com a matemática. E nos ajunta nesse auditório hoje. Esse é o primeiro ponto que temos em comum. Mas o objeto do matemático não tem existência corpórea. O objeto do matemático não é apreensível pelos sentidos. É um objeto abstrato. Embora ele exista na natureza, seja um objeto natural, é abstrato. E é preciso comunicar as abstrações. Por isso, a necessidade intensa de signos que deem significado a essas abstrações, que é a notação matemática, tão recentemente desenvolvida, muito proximamente de nós, o desenvolvimento da notação matemática, sobretudo com Leibniz. Um ex-adverso de Newton, ou Newton dele, muito mais o Newton dele do que o Leibniz do Newton. Nas ciências sociais, e particularmente nas ciências jurídicas, nós lidamos com um objeto cultural. O nosso objeto não é natural. O nosso objeto não está escondido em jazidas, debaixo do oceano, ou na alta atmosfera, ou é microscópico e é preciso um microscópio eletrônico para enxergar o nosso objeto. O nosso objeto não existe na natureza. Ele é produto da cultura. Portanto, nós não descobrimos o nosso objeto da mesma maneira que um biólogo e um matemático. Nós criamos o nosso objeto. E isso traz uma dificuldade intensa para o cientista social e o cientista jurídico particularmente. Porque quando ele estuda o objeto, o estudo não é um estudo tão neutro quanto o estudo do biólogo ou do matemático. A opinião sobre o quão asquerosa seja uma rã, porque é melequenta, é fria, qualquer coisa assim, aquele bicho feio,
que o biólogo tem a respeito da rã não altera as características da rã, ou do sapo, ou do que seja, qualquer outro bicho parecido. Não altera nada. A opinião que o matemático tenha sobre o ângulo de 90 graus não altera o ângulo de 90 graus. A opinião que um cientista do direito tenha sobre o objeto que ele estuda pode resultar em modificação do objeto. Por isso não é tão simples fazer ciência na nossa seara. E com um outro detalhe: os objetos naturais não mudam. Os objetos culturais mudam conforme muda a cultura que os produz. São objetos mutantes. E o estudo feito hoje sobre um objeto pode ser absolutamente irrelevante amanhã, porque esse objeto já é diferente. Ou a percepção que o estudioso teve do objeto não corresponde ao objeto que efetivamente existia no momento que ele estava estudando. Por isso, ao fazer ciência jurídica, é preciso ter em conta essas diferenças entre os objetos e a dificuldade que nós temos para efetivamente alcançar conhecimento científico. Com um detalhe a mais sobre a comunicação do objeto. O objeto jurídico não existe materialmente, é um objeto abstrato, tão abstrato quanto a matemática. As normas só existem na nossa cabeça. E ao operarmos em rede, nos comunicando, nós transmitimos as normas a todos os entes pensantes que operam nessa rede. As normas existem nas mentes que integram uma determinada cultura, que formam a rede cultural. As normas não existem em outro lugar. Ah, professor, mas eu estou estudando direito romano. Quando estudamos direito romano, nós estamos estudando um fóssil jurídico. Nós não estamos estudando normas que vigoram em Roma. E se os romanos não tivessem a escrita, teríamos condição de estudar esse fóssil? Não teríamos, porque não haveria sobrado nenhum registro do direito romano. Como N povos ágrafos ao longo da história não conseguiram nos transmitir a sua cultura jurídica, porque simplesmente eles não tinham nenhuma forma de notação, de registro dessa cultura. Nós temos condição de estudar fósseis jurídicos apenas de povos que conseguiram fazer o registro dessas normas. Porque, de outra maneira, dada a imaterialidade, a abstração, essas normas sumiram junto com o desaparecimento desse povo. Por isso, quando vocês forem estudar, tenham essas questões em conta. E quando o professor de Direito Civil, no primeiro ano, começar a classificar as pessoas, hoje é 6 de março, eu não sei há quanto tempo começou a aula, mas deve estar quase lá. Deve estar chegando nessa parte de classificação de pessoas, ou em teoria geral, não sei como é que dividiram bem aqui, como é que foi feita a divisão aqui. E depois, o professor de civil, na parte geral, vai começar a fazer a classificação dos bens. Aí começa bem público, bem privado, bem particular, dependendo da linguagem que for usada, principal, acessório, material, imaterial, fungível, infungível, começa um monte de classificações. Aí, mais ou menos pelas 10h30 da noite, e estudando bens fungíveis e bens infungíveis, o cérebro nessas alturas já está fundido, assim, nada mais funciona. Para que ficar estudando essas classificações? Não entendo para que isso. Eu só estou reproduzindo o que eu disse há 32 anos, para mim mesmo, obviamente. E era o que eu conseguia dizer para mim naquela época, mas como eu tinha dito uma bobagem para mim mesmo, posso hoje fazer a meia-culpa e explicar por que é preciso fazer classificação. Não existe conhecimento científico de nenhum desses 3 objetos. Objetos naturais, objetos ideais e objetos culturais. A matemática é um objeto ideal. Não existe conhecimento científico em nenhum desses 3 objetos se não houver classificação, se não houver taxonomia.
E não é por nenhum preciosismo, nenhum toque, um transtorno obsessivo-compulsivo que tem que arrumar tudo direitinho. Não é isso. Se nós olharmos, formos aí para a rua, imaginando que fosse de dia, e olharmos o canteiro aqui na frente, no meio da avenida, é verde. Tá. Que tipo de conhecimento é esse? O que isso nos traduz? O que isso nos diz sobre aquele objeto que olhamos? Nada. Nada. É verde. Mas verde pode ser mineral, pode ser animal ou pode ser vegetal. Então, já vamos começar a fazer uma classificação para dizer que é verde, mas qual é o mundo desse objeto? Olhando o objeto aqui na rua, nós vamos perceber, tá, é vegetal, mas há objetos de um porte muito maior e objetos rasteiros ao chão. Nós vamos começar a distinguir as gramíneas das árvores. Já é a outra classificação. Todas as árvores da rua são absolutamente iguais? Ou ainda que sejam da mesma espécie, há variações entre elas? Existem variações. O único modo de fazer ciência é classificando os objetos. Por isso é que existe a tabela periódica, que não é uma classificação assim, botaram num balaio o nome dos elementos químicos e foram fazendo um sorteio. Agora é o hidrogênio, agora é o oxigênio, agora é o lantânio, agora é o germânio, agora é o urânio. Pronto, está feito. Existe uma lógica de encadeamento na tabela periódica, que é uma outra coisa que todo mundo está morrendo de medo que eu aponte o dedo e pergunte, me diga qual é a lógica. Porque é um outro ponto que nos une, também uma dificuldade bastante importante em química inorgânica e química orgânica, fazer aquelas cadeias imensas de carbono. E o professor dizendo, está vendo como é fácil fazer polímero? Eu digo, muito fácil, professor. Na tabela periódica, o peso atômico dos elementos vai dando uma sequência para aquilo. Não foi preciso fazer uma convenção como a língua portuguesa para distingui-la da língua chinesa, por exemplo. Isso é um fato da natureza. O peso atômico é só classificar o peso atômico, pronto. A universalidade dessa tabela. Com a tabela de Linneu, que classifica os entes vivos, já não foi tão simples fazer o acordo. Mesmo porque os nomes dados aos entes vivos são nomes dados em idiomas que são a raiz do Ocidente, o grego e o latim. A universalização disso não foi tão simples, à medida que a raiz disso tudo é ocidental. Mas também acabou se tornando o modo hegemônico de classificar os entes vivos. Nós, operadores jurídicos, estudantes do direito, todos nós somos estudantes do direito, nem vou colocar a mesa como mestres do direito, porque a gente só se torna mestre do direito estudando, sempre. É só uma diferença quando diz que é mestre em direito, doutor em direito, o tempo que está estudando. É a única diferença em relação a quem entrou hoje na faculdade, é o tempo que a gente está estudando. Nós também precisamos classificar os nossos objetos. Imagine sem classificação dos bens. Como é que se vai definir um objeto no âmbito público, no âmbito privado da vida das pessoas? Como é que se vai se definir se um determinado objeto, material ou imaterial, é relevante, pode ou não ser susceptível a algum tipo de ato gravoso para garantir uma dívida de alguém, por exemplo? Se a gente não sabe, se a gente não distingue entre o que é público e o que é privado no que toca aos bens, por exemplo. Ou levando as raias do absurdo, cedo, na hora do lanche, hoje, em empréstimo R$10, porque a pessoa que me pediu dinheiro acabou se esquecendo, está sem dinheiro e está indo para a cantina, os R$10. E amanhã exijo de volta a mesma cédula. Eu quero de volta aquela cédula número tal de R$10. Uma loucura, é uma incompreensão de uma das classificações dos bens, que são bens fungíveis e infungíveis. Por isso é que vocês estudarão metodicamente classificação de objetos. A diferença do biólogo é que ele pega os objetos e espeta num isopor.
E nós não conseguimos fazer isso, espetar os nossos objetos no isopor e colocar num vidro depois para as pessoas verem, porque os nossos objetos são imateriais. Mas nem por isso eles são inexistentes. A imaterialidade não significa inexistência. E vou demonstrar isso por meio da música, buscando o auxílio luxuoso que nos deram aqui logo no começo. Se a música, se não houver notação musical nenhuma, esqueçam que existe partitura, até porque partitura é muito recente, 200 e poucos anos que existe notação musical. Imaginem um povo há 2000 anos que não sabia, completamente ágrafo, sem nenhuma escrita, zero de escrita. Esse povo fazia música. Todos os povos fazem música. Sobrou alguma música que alguém fez em homenagem, ou por causa de um coração partido, alguma coisa? Essa música está em algum lugar? Ou ela morreu junto com aquele povo? Junto com quem tinha memória dela? Ela desapareceu, porque a música é imaterial. O que existe são registros. A materialidade é dos registros daquele ente imaterial que é a música. É fácil classificar a música? Ai, se eu te pego, é vaneirão ou é sertanejo universitário? Ou é brega simplesmente? Não é heavy metal. Classificar os objetos imateriais é muito mais difícil do que classificar os objetos que têm existência material. Porque as pessoas não conseguem chegar a um acordo nem a respeito das classes. Os táxons. O que é isso? Que classe é essa? Sertanejo universitário. Que classe é essa? Que classe é essa? Trash. Que classe é essa? MPB. É muito difícil chegar a um acordo entre as pessoas que discutem o tema sobre a classe. E muito mais difícil ainda, qual objeto vai ser subsumido, vai ser ligado àquela classe. Isso na música. Que é algo, essa divergência surge entre nós todo dia. Que música é essa? Que tipo de música é esse? Quando perguntamos. Quando fazemos essa pergunta, estamos querendo agir de um modo científico. Estamos tentando fazer ciência de modo empírico. Porque é da nossa natureza não nos conformar em ter os objetos todos espalhados assim. A gente quer organizar o pensamento. E classificar aquela música como alguma coisa. Sei lá, é MPB, é rock, alguma coisa assim, é samba, é pagode. Pagode, por exemplo, tem autonomia científica em relação a samba? Como táxon, como classe? Daria para discutir uma semana, mas é igual discutir o terceiro tempo depois do jogo, né? Aquelas discussões maravilhosas. Ai, se ele tivesse chutado assim, não sei o que, assado, a bola teria ido daquele jeito. Porque é muito difícil fazer. É por isso que quando vocês forem aos livros, encontrarão nos autores diferentes classes para os objetos. Porque é muito difícil, quando o objeto é imaterial, chegar a um acordo sobre a taxonomia. Não é porque um autor é melhor ou pior do que o outro. É porque a nossa ciência lida com um objeto muito mais difícil do que os engenheiros, os médicos, os matemáticos. É um objeto mutante, fugidio e imaterial. Por isso é que a nossa capacidade de produzir resultados, ou seja, de melhorar a convivência, é muito mais baixa do que a capacidade dos engenheiros, do que a capacidade dos médicos de produzir resultados. Porque eles lidam com objetos naturais, portanto imóveis, e objetos que têm existência real. É muito mais fácil trabalhar com os objetos que eles trabalham. A rigor, o que se nos põe pelo nosso objeto é um desafio maior.
Não é um desânimo diante dessas dificuldades de fazer ciência e fazer a operação jurídica. É a percepção de que a nossa responsabilidade diante da sociedade não diminui e que não existe possibilidade da sociedade ficar melhor. Até porque se um dia o mundo virar um paraíso, todos nós perderemos o emprego. Todos perderemos o emprego no paraíso. Nós não somos úteis. E não é a questão daí de ficar rezando para que o mundo vire um inferno. É reconhecer a condição humana e entender o nosso papel, o papel da nossa ciência na convivência humana. E aqui, partindo em direção ao epílogo dessa nossa prosa, isso que eu falei até agora é essa palavra que eu coloquei no título, epistemologia, porque ao conversarmos sobre o que falaremos, e vou explicar por que eu decidi falar sobre essas coisas para vocês. E dirijo-me especialmente aos calouros. Eu fui calouro em 1980 e foi convidado para a aula magna um ministro do Supremo, que é um grande processualista, e ele veio e falou sobre processo civil. Eu devia estar na escola uns 3 ou 4 dias, eu imagino, e foi uma aula de processo civil. Eu fiquei assim, tão por fora, completamente sem entender o que estava acontecendo, que numas alturas eu fui jogar ping-pong no centro acadêmico. E não tenho vergonha de confessar isso. Mas a partir daquela experiência que eu tive, eu decidi conversar com os calouros para que eles entendam que objeto eles escolheram para operar para que ciência eles escolheram e que espaço de atuação eles escolheram. E indo para a questão da ação jurídica. Então, tudo isso que vimos até agora é epistemologia. Conhecer a própria ciência. É isso, a episteme, o conhecimento, a ciência. Vou fazer uma pergunta para vocês, indo para a linha de atuação, já como operadores jurídicos. Nunca nos separamos completamente, não é possível fazer uma distinção muito nítida entre nós, operadores e cientistas. Diferentemente dos físicos teóricos e dos físicos práticos, conosco não é tão fácil fazer essa distinção. Via de regra, os teóricos também são operadores. E é muito bom que o sejam. Por que vocês escolheram o curso de Direito e não o curso de Torto? Pensaram nisso já? O curso de Torto, imagine 5 anos no boteco, aprendendo a fazer drinks, se divertindo, fazendo a maior festa, aprendendo e fazendo festa. Não seria mais legal 5 anos assim? Porque o que é direito? Direito é o contrário de torto. É isso mesmo, direito é o contrário de torto. Que objeto? Falei como um cientista até agora vamos observar de um modo mais simples o nosso objeto. Aquilo que uma determinada sociedade, num determinado tempo, considera como as condutas corretas. Para que, a partir dessa referência do que é correto, se possa dizer o que é incorreto. Só é possível dizer que algo é torto se houver algo reto. Como é que é possível dizer que essa parede é torta, que ela está fora de prumo? Como é que se faz isso? Coloca-se um prumo, que simplesmente é uma pedra pendurada num barbante, aproveitando a gravidade. E essa pedra vai ficar na vertical em 90 graus em relação ao solo, por causa da gravidade. Esse barbante, essa pedra, tão simples, isso é o direito. E por comparação com a parede, nos permite dizer, por cotejo com a parede, nos permite dizer se essa parede é torta ou é direita. É isso que nós estudamos. Estudamos o que é direito. E aí o que vai acontecer? Eu vou até já preveni-los. Alguém na sala, geralmente mais no fundão, lá pelo 2º ano, quando começar a estudar penal,
terceiro talvez, eu não sei bem como é que está a carga distribuída aqui, um dia vai falar assim, veio meio de bode, meio de mal com o mundo para a aula, vai dizer assim, não sei para que ficar estudando isso, se as pessoas continuam se matando aí fora. E até põe o queixo meio para frente para falar isso assim, estão se matando aí fora, para que estão estudando isso? Que adianta estudar direito penal? Os veteranos já escutaram isso na sala. Sempre tem alguém que fica no dia do SPC, né? Só para contrariar, vem assim, só para contrariar aquele dia, vai, para que isso dessas coisas? Não adianta nada, as pessoas continuam roubando, os políticos continuam roubando, e geralmente fala, e quando fala até põe a boca meio para frente, assim, fica daquele som meio forte. Porque, se ninguém souber o que é direito, não vai existir torto. Como é que se pode dizer essa conduta é torta, se ninguém tem a referência do que é direito? Onde não há nenhum padrão do que seja correto, não é possível dizer o que é direito. E é isso que nós estudamos. Nós estudamos os padrões de uma sociedade num determinado tempo, num determinado espaço, portanto, um objeto cultural, em que essa sociedade diz que determinadas condutas têm valor positivo, portanto, as condutas dissonantes daquelas que têm valor positivo, ou são neutras, ou têm valor negativo. As outras condutas podem estar num espaço não jurídico, podem ser neutras do ponto de vista jurídico. Mas aquelas que colidem com o valor positivo, têm valor negativo, portanto são tortas. É isso que vocês vieram estudar aqui. E não pensem que haverá algum gênio entre nós, nem entre os calouros, nem entre os veteranos, nem entre a mesa que está aqui, porque não existe Einstein no ramo jurídico. Se houvesse, a humanidade conviveria melhor, não se esqueçam disso. E a humanidade continua convivendo tão mal quanto sempre conviveu. Não há diferença nenhuma de hoje e do passado no que toca à convivência. Nós lutamos para conhecer esses padrões do que se considera correto e para depois atuarmos como operadores quando as pessoas atuam de modo incorreto em relação a esses padrões, com o dado adicional de que esses padrões não são imóveis, eles são móveis. E como é que vocês estudam esses padrões? Tem um curso. E quando eu falo, eu vou fazer o curso de Direito, qual é a ideia? Eu vou ficar zigue-zagueando? Eu vou ficar dando voltas? Ou eu vou numa direção? Existe uma direção. E nós temos 3 marcos ao longo desse curso que nos dizem se estamos indo na direção correta. Ou que nos dão a direção, não nos dizem isso, eles nos dão a direção. Nós temos um marco propedêutico, um marco dogmático e um marco zetético. Aí um calouro pensa assim, Deus do céu, onde eu vim me enfiar? Não entendi nada do que ele falou. Os objetos imateriais são de comunicação muito difícil. Nós não temos condição de usar a linguagem vulgar para comunicar objetos científicos. E a linguagem interoperadores jurídicos necessariamente é linguagem científica. A sentença é uma linguagem de comunicação científica e política. Por isso, a sentença deve ser acessível às partes. Mas é muito difícil encontrar o estado da arte que permita equilibrar a sentença como um ato de comunicação científica e um ato de comunicação política. É muito difícil. Mas não é possível, quando se opera no ambiente intrajurídico, usar a linguagem da rua. Nós precisamos de palavras sofisticadas para designar objetos sofisticados. E não é nenhum pedantismo, é uma necessidade científica. E as 3 palavras que eu usei, propedêutico, dogmático, zetético, as 3 são gregas.
Se for hoje uma praça grega lá, posado indignado, essas 3 já dá para saber. Já pode falar e vai ser entendido na praça. E o que é propedêutico? São as matérias que preparam o estudo daquelas matérias centrais do curso, que são o núcleo do curso. Teoria do direito, sociologia, teoria da política, economia política, psicologia forense, às vezes. Eu não conheço a grade aqui, a grade varia um pouco de uma escola para outra. Um conjunto de matérias que iluminam, que preparam a pessoa para estudar o centro do curso. E qual é o centro do curso? Os dogmas. Ah, mas dogma é coisa de religião. Um dogma muito simples, a maioridade. Por que a maioridade é com 18 anos? Por que não é com 17 e 6 meses? Por que não é com 21? Por que não é com 25? Por que é com 18? O que acontece na vida da gente quando faz 18? Alguém já se olhou no espelho para ver se mudou alguma coisa? Já se olhou no espelho aos 12 para perceber que estava mudando alguma coisa. Mas aos 18 não havia mudado nada. Então por que 18? É um dogma. É uma escolha arbitrária de algo que a autoridade capaz de fazer a escolha diz, isso é a verdade. E quem opera com o dogma, e a quem é dado operar com o dogma, não é dado discutir o dogma. É um mero operador. A ideia aplicada à religião. As religiões só existem por causa de dogmas. O dogma fundante do cristianismo. Ad exemplo, não é uma crítica ao cristianismo. É que dele a gente sabe mais e é muito mais fácil falar do cristianismo. Uma virgem pariu. É preciso tomar isso como um dogma, porque se for pensar sobre isso, a pessoa não é um fiel, ele é um cientista, é outra coisa. Porque como cientista, se sair fazendo uma pesquisa ao longo de toda a história, não vai encontrar nenhum caso de uma virgem grávida. Não encontrará. Portanto, isso é um dogma. E para atuar como fiel e como cientista ao mesmo tempo não dá. E quando a gente atua como operador jurídico, nós aceitamos o dogma e atuamos dentro do dogma. E todo o conjunto de matérias que nós temos, basicamente do 2º ao 4º ano, são matérias dogmáticas. Por que a citação postal não vale para a embaixada? Por que a citação postal... Aí me corrijam, porque eu estou há tanto tempo... uma diferença entre juiz de direito e juiz federal. O juiz federal não sabe direito civil. Essa que é a grande diferença. Eu fui juiz de direito lá muito tempo atrás, mais ou menos quando os Jedi estavam lutando com o Lord Darth Vader. E alguma coisa eu já me esqueci, então me perdoem, assim, eu alguns equívocos operativos nessa área. Mas vejam, isso são dogmas. São puramente escolhas arbitrárias para tornar possível estabelecer um padrão para alguma coisa. E essas matérias que nós estudamos do 2º ao 4º ano são as matérias dogmáticas. Eu não me recuso a aprender dogmas, eu quero ser capaz de fazer análise. Como é que o biólogo vai se tornar um analista, ele vai ter capacidade analítica, se ele não souber distinguir entre um hexápode e um octópode? Se ele não souber a diferença entre um réptil e um peixe, ele precisa estudar os objetos dele. Precisa conhecer os objetos dele. Nós também temos, os nossos objetos também são dogmas. E a capacidade analítica sobre os dogmas, a capacidade crítica, só vem se nós os conhecermos. Essa pose toda sabichona de fazer crítica e não sei o quê, mas não tem nada.
Criticar o quê para quem não tem nada na cabeça? Sobretudo no nosso caso, que ninguém de nós nasce sabendo. Toda a cultura jurídica a gente adquire, ela não vem conosco como o dom da música, como o ouvido musical. Nós adquirimos porque ela é produto de longa transmissão cultural. No 5º ano, estão posicionadas as matérias zetéticas, que não é uma tradução, é por similitude. O sentido da palavra seria algo como crítica. Não crítica como atribuição de valores negativos a algo ou a alguém, mas crítica como capacidade de análise, não de mera narrativa, mas de análise. E a matéria fundante, a matéria nuclear, é a filosofia do direito. Essa é a matéria que permitirá voos zetéticos. Veja que chique falar em casa. Chegar em casa e contar que já descobriu um jeito de fazer malabarismos zetéticos. Pode trabalhar no circo do seu Léo, inclusive, daí com isso. Essa possibilidade de fazer a crítica fecha o curso. É por esses 3 marcos que vocês passarão para se tornarem bacharéis em direito com capacidade operativa. E vão operar. E quais operações realizarão? Talvez eu imagino que eu falo de mim pessoalmente, não seja um caso muito raro. Se me perguntassem até o 3º ano da faculdade, por que você está aqui? Era o que eu pensava. Não era o que eu dizia, porque a gente nunca diz essas coisas, né, com vergonha. Mas se me perguntassem e eu tivesse a oportunidade de falar a verdade, por que você está aqui? Eu diria porque minha mãe mandou. A verdade era essa, eu não sabia porque eu estava lá. No 4º ano eu comecei a descobrir, ter uma noção de o que eu estava fazendo lá na faculdade, qual era a ideia daquilo tudo. Mas, basicamente, qualquer um de vocês, eu agora me refiro aos estudantes particularmente, aos graduandos, e não à mesa, que já tomaram as decisões na vida. A gente veio para a Faculdade de Direito por um projeto, que pode não ser nosso inicialmente. Como não era o meu projeto, não sabia bem o que estava acontecendo. Era o projeto da minha mãe e do meu pai. Mas por um projeto. E qualquer que seja esse projeto, ele não é terminar os 5 anos pior do que o primeiro dia. São 1.825 dias de curso. E certamente o projeto não é jogar fora 1.825 dias. Certamente o projeto é tornar esses 1.825 dias muito produtivos, em termos de qualidade, de aquisição de conhecimento, capacidade de operação, analítica, tudo mais, para a atuação jurídica a posteriori. Atuação no ambiente cultural que produz o objeto jurídico. E o que eu tenho visto nas faculdades, que é muito diferente do meu tempo de escola. Participei de uma oficina, também de abertura de ano letivo na Universidade Federal, há pouco tempo, acho que foi no ano passado, se não me engano. 100% dos calouros queriam fazer concurso. 100%. Me deu vontade de perguntar, escuta, quem vai advogar, hein? Os advogados vão entrar em extinção? À minha época, a grande massa das pessoas pensava em advogar. O país mudou muito nesses 30 anos. E as carreiras jurídicas, as chamadas carreiras de Estado, pulularam, cresceram de um modo imenso. Mas há limite. O Estado não é um ente ilimitado. Ele pode ser infinito enquanto dura, mas se a gente quer que ele dure, ele não pode ser infinito, ele tem que ser finito. Os recursos do Estado têm que ser limitados.
Portanto, não haverá espaço em carreiras públicas eterno, só ampliando, 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 porque alguém paga por isso. E esse alguém não toma a decisão da ampliação, só paga. Mas há muitas possibilidades de atuação jurídica. Eu vou trabalhar duas delas que normalmente não passam pela perspectiva das pessoas. O magistério. Porque a pessoa pensa, não, mas eu, para ser professor, o bacharel em Direito pode, como é uma formação básica, a graduação é muito ampla, ele pode depois, no mestrado e no doutorado, iniciar aproximações com outros ramos do conhecimento, ainda que seja no campo das ciências sociais. E é possível, a partir desse lastro de conhecimento que uma faculdade de Direito, do alto nível da escola que vocês têm, forneça esse lastro, forneça essa base de conhecimento, para que no futuro alguém de vocês se torne um grande professor de economia, se torne professor de sociologia, de antropologia. Bronislaw Malinowski. Anotem esse nome e leiam o livrinho. E é desse jeito mesmo, polaco assim, Bronislaw Malinowski. Um livrinho de antropologia jurídica extraordinário. É um livreto, um opúsculo. Existem possibilidades de magistério e o país carece desesperadamente de bons professores. Muito, muito, é um desespero a falta de bons professores no país. Porque o baixo investimento em educação gerou uma situação que pessoas que agem como franciscanos, que entregam a vida a uma causa, a causa do magistério. Mas aí há um certo limite também, a pessoa precisa viver. E é muito difícil sobreviver exclusivamente do magistério. Mas ainda assim, o país precisa, e é possível sim, fazer no país mestrados e doutorados de excelente qualidade, de nível muito superior aos que existem na Europa e nos Estados Unidos. E não se iludam com essa sensação de que na Europa e nos Estados Unidos eles encontraram soluções jurídicas melhores do que as nossas. A Raquel Welch, em 1979, iniciou um processo cível contra a Metro-Goldwyn-Mayer. Sabe quando foi a audiência inicial do processo? Em 1985, 6 anos depois. Então, não existe isso de... É tudo muito rápido nos Estados Unidos, é tudo maravilhoso na Europa. As soluções jurídicas, operativas existentes na Europa chegam ao ponto de serem lamentáveis, de tão primitivas. Nós temos grandes problemas sociais. E quem tem grandes problemas, inventa grandes soluções. Quem tem problemas pequenos, como Portugal, por exemplo, nunca terá grandes soluções. Por isso não tenham vergonha, não tenham sentimento de inferioridade de se graduarem e pós-graduarem no Brasil. E ao invés de irem numa posição de pessoas sem luz à Europa ou aos Estados Unidos, pedindo a bênção de algum professor europeu que não tem a mínima concepção do que seja o Brasil, ponham-se na posição de quem pode lecionar na Europa. Quando virem professores europeus dando lição sobre integração, eles não têm a mínima noção, por exemplo, do que seja a Federação Brasileira. Quando virem professores nos Estados Unidos querendo nos ensinar o caso Marbury versus Madison, vocês podem dizer, mas eu estudei isso em Direito Constitucional de trás para frente, o senhor quer que eu diga em que ordem? Cronológica a partir de 1804 ou quer que eu já diga do resultado para o começo?
Eu estive recentemente nos Estados Unidos, em 2 universidades, e a primeira providência deles foi me dar uma aula sobre federação. Na segunda ocasião, eu tive que ser indelicado e falar: professor, o senhor sabe qual é o modelo de Estado brasileiro? Ele teve que me dizer que não sabia, que o Brasil é uma federação. Daí eu disse: eu sinto muito, mas se o senhor quiser eu posso lecionar inclusive sobre a federação dos Estados Unidos. Tive que agir de um modo, eu diria, pouco polido, mas tem limite. Então, não tenham nenhum tipo de sentimento de inferioridade. E o magistério é uma grande carreira. A segunda carreira, que as pessoas acham que é uma carreira muito difícil, que é a condição de advogado liberal. As estrelas da história política brasileira e da história jurídica brasileira eram advogados liberais, que construíram pensamento jurídico e atuaram também diretamente no processo político, construindo o objeto jurídico. Estruturaram o pensamento jurídico como cientistas e atuaram na formação, na criação dos objetos jurídicos como atores do processo político. O que eu quis ligar aqui? Eu quis mostrar para vocês que reclamar de políticos, esse país está no fim do mundo, está acabando. Eu fui a uma formatura esses dias que, se eu tivesse alguma tendência a deprê, teria saído de lá à base de Valium, sei lá, de caixas e caixas de tarja preta. Porque o orador pintou um desastre para o país. Quem pinta desastres para o país não conhece história, né? Começa por aí. Não tem a mínima noção que qualquer país do mundo vive todo dia à beira do abismo, porque essa é a condição humana. Se vivêssemos no paraíso, não precisaríamos de políticos também, não se esqueçam disso, não só de nós bacharéis em direito. Mas eu estou dizendo que da advocacia liberal à atividade política é um espaço importantíssimo para a atuação de pessoas extremamente qualificadas como vocês que saem aqui dessa escola. Nas carreiras públicas típicas de Estado, que são assim, e digo por mim, são uma espécie de morte, são uma espécie de túmulo do samba, como São Paulo é o túmulo do samba. Ah, professor, por que está na carreira pública então? Sinto muito lhes informar, porque foi o que minha mãe mandou também. Minha mãe insistiu muito para fazer concurso, mas me azucrinou para fazer concurso. Um dia eu cedi, e eu já tinha uma razoável história política, tudo, e meu nome saiu no jornal, que eu estava inscrito no concurso. As pessoas que me conheciam, políticos, os sindicatos para quem eu advogava, chegaram e disseram: nossa, doutor, vai ser juiz. Eu pensei, eu não posso reprovar nesse concurso. Fui juiz do Estado aqui do Paraná em 89, ou de 89, aquele que tomamos posse no início de 90. Eu pensei, eu não posso reprovar nesse concurso. Porque ninguém falou assim: nossa, doutor, o senhor se inscreveu no concurso. Todo mundo disse: doutor, o senhor vai ser juiz. Eu fiquei num corredor polonês, eu não podia voltar. Foi por isso. Então, eu digo isso com a maior tranquilidade. Já se passaram 22 anos, agora o mal está feito, já prescreveu, não tenho mais remédio. Mas há um tolhimento importante da liberdade. Porque é íncito a condição de servidor público. Quem aceita a carreira de Estado tem que ter a nítida certeza de que se tornou um servo do povo. E não é uma servidão como escravidão, agora é romano, é não sei o quê, não é isso. A carreira pública não existe para tornar ninguém famoso nem rico. Mas ninguém nela vai constar nos editais da vara de falências. Do ponto de vista pessoal, o que a carreira pública oferece é estabilidade. E o dever. Normalmente os calouros ficam pensando no poder. O poder do promotor, o poder do delegado, o poder do juiz.
Se tem alguém que não pode, são esses 3 cargos. Esses 3 cargos só têm deveres. A investidura nesses 3 cargos é para cumprir deveres. E a quantidade de poder atribuída a esses cargos é na medida exata para o cumprimento do dever. Nenhuma gota, nem um grão a mais. Para quem já está no 5º ano, no 4º ano, é muito fácil perceber quando ocorre abuso de poder, a partir dessa medida. Olhando pela perspectiva do dever. E o quanto de ação foi usada para cumprir o dever. Portanto, essa ideia da pose, a toga ou a beca, isso tudo existe para o cumprimento de deveres. Poder mesmo é poder político, exercido por quem tem investidura eleitoral. Os agentes políticos de investidura técnica, que são as funções de Estado, eles têm uma carga de dever que é simétrica à carga de poderes. Porque é neles que repousa a estabilidade do Estado. As mudanças que o processo político experimenta rotineiramente, as mudanças de pessoas, as mudanças de direção, não tornam a República uma anarquia, porque uma parte da estrutura republicana é monárquica, ela é vitalícia. E é nessa parte, nesses agentes, que tem a garantia da vitaliciedade, que repousa essa simetria entre dever e poder. Portanto, se pensarem nas carreiras de Estado, as tenham pela perspectiva do dever, que é a perspectiva correta, não a perspectiva de poder. Se quiserem poder, e poder faz muito bem à saúde, sim, sigam para as carreiras políticas, de investidura eleitoral. O país precisa de bacharéis em direito de grande qualidade técnica nessas carreiras. Professora Laimer, eu acho que com isso eu transmiti meu sentimento sobre a operação jurídica. E antes que os calouros e os veteranos derretam no plenário, eu vou terminar a minha locução, a minha preleção. Eu agradeço muito a vossa atenção e a atenção de todos vocês. Muito agradecido. Eu deixo livre a palavra, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma indagação.